Meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dando continuidade à linhagem das igrejas de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, para todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Vamos à ministração de uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que através dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora com cada ambiente onde essa live alcançar ou futuramente as benditas vidas conectadas conosco através dessa internet, que o Senhor possa levar para quem está conosco ou futuramente quem estiver acompanhando as gravações, a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para preencher, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e verem a diferença em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, através de nós, através da tua palavra sendo ministrada
onde quer que ela alcançar com essa internet, seja sempre para bendizer, exaltar e glorificar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e envergonhar toda obra do maligno ou da carne. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. E aqueles que quiserem interagir conosco a partir de 1h12 da madrugada, nós estaremos respondendo as suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, seu município e seu estado aí nos comentários. Dúvidas relacionadas à palavra do Senhor Deus, às Escrituras Sagradas, sobre as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada. Você encontra uma playlist completa no meu canal, @mileofertagim, ou então sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, que chegam com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então examine as nossas mensagens, examine os nossos canais, examine o nosso caráter e coloque à prova toda e qualquer liderança que fale em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Escolham o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus. E vou explicar do porquê rebanho, porquê bendito, porquê ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre deixou claro que nós sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Não façam como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixem seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários e sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a ser sorteado. Escolha o seu número de 1 a 12 para que o Senhor possa estar falando grandemente ao seu coração através da sua palavra. Primeiro o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Lembrando, para interagir conosco e tirar suas dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, o seu município e seu estado aí nos comentários. Livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Esdras, capítulo 8. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Esdras, capítulo 9, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos agora à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos, elas também são apenas introduções, porque orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser receber também orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, pelo nosso sacerdote, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, basta você estar seguindo ou se inscrevendo no perfil de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Então vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, eles sejam edificados, limpos e protegidos, para que possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Antônio, do interior da Paraíba, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse QR Code nas minhas vestes se deve ao fato de que pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e com isso causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. E aquele lá em cima, esse aqui serve de alerta, para que se você estiver vendo uma cabeça flutuante em alguma rede social, esse QR Code está tampado, borrado, manchado de alguma forma, quer dizer que quem está retransmitindo essa live está com más intenções. E aquele que está lá em cima é porque nosso sacerdote e apóstolo tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 24 ao versículo 30. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios, que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos. Além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro. Oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas, e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Esdras, vemos que essa história de que o povo fala, não, que oferta e dízimo era só mantimento. Era boi, era bezerro, era cordeiro, era frutos, era só isso. E aqui deixou bem claro que a oferta que eles reuniram, tanto do político quanto de toda a população, foram ofertas de ouro e prata, ou seja, dinheiro. E aqui nós vemos que, deixando bem claro, que o sacerdote e o levita iriam receber, pois devemos lembrar que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o levita, a tribo de Levi, no caso, não existe mais. Mas agora o sacerdócio, o sacerdote, é um ministério que ainda existe, pois o Senhor Jesus puxou a ordem segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote Melquisedeque.
O Senhor Jesus agora é o sumo sacerdote e constituiu reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1. Agora é necessário que a gente examine as obras e os frutos para saber quem é rei e quem é sacerdote. Porque somente quem é sacerdote tem autoridade para receber ofertas e dízimos das pessoas. Ou então, se a pessoa for um discípulo de sacerdote e estiver recebendo as ofertas e os dízimos em nome do sacerdote. Então é necessário que a gente esteja examinando com muita atenção e cuidado. Nós temos aí a nossa mensagem de número 64, que nós falamos justamente sobre isso, que é necessário que vocês tenham sempre muitíssima atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Nessa mensagem, nós afirmamos que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Então examine em Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e em Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas e dízimos diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, quanto para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro em que estamos oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações na mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Você encontra essa mensagem completa, as 7 afirmações e as bases da Bíblia Sagrada para você examinar versículo por versículo e ver se o que nós estamos falando está batendo com aquilo que está escrito. Essa é a mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois falar que nós falamos a verdade é fácil, qualquer um faz isso na internet. Agora nós oferecemos dinheiro para quem provar que estamos errados ou mentindo. E se nós não tivermos como provar, o advogado mais incompetente já teria ganhado uma causa na justiça contra nós nesses mais de 2 anos que estamos aí na internet. Então examine com muita atenção e com muito cuidado. E aqueles que querem interagir, que querem participar, deixem nos comentários seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Querem nos desafiar? Examine nossas mensagens, nossas propostas, que nós aceitamos os desafios. Basta só examinar. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. O Gilberto, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu município, o seu estado, interaja conosco a partir de 1h12 da madrugada. E o rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Deixando aqui bem claro, não sou pastora, tá bom? Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. João capítulo 10, um só rebanho, um só pastor, e eu sou. Palavra do Senhor Jesus. O termo pastor não é bíblico, não é permitido nem para o homem, nem para a mulher. Eu estou aqui sendo ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, que possui o livro de Jeremias. A Lara de São Paulo, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vamos aqui à ministração do livro de Jeremias, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, 18. Jeremias capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Jeremias capítulo 18. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Jeremias capítulo 19, para a sua meditação, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vamos ao livro de Jeremias, mas antes vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E aqueles que querem continuar recebendo orações
Mesmo após o término dessa live, basta se inscrever ou nos seguir, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, independente do valor, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado e serem transformados com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada ambiente onde essa live for capaz de alcançar, para exaltar e bendizer ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 18. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha examinar a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, pois assim você vai estar interagindo com a palavra do Senhor para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração do livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 11. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 18 do livro de Jeremias é muito forte e importante para a gente ver as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 24 a 27, em que ele foi bem claro: eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Devemos estar sempre alertas e vigiando, pois o Senhor nosso Deus é um Deus que traz juízo e justiça. O Senhor passar o pano na cabeça de todo mundo, esse tipo de coisa tornaria ele injusto. Agora, por ele exercer o juízo e a justiça dele, é necessário te examinar com muita atenção e cuidado. A maldição sem causa não vem. Então não adianta falar: olha que Deus horrível, está preparando mal para o povo. Vocês têm noção do que o povo estava fazendo naquela época? Ah, é porque só escolheram não adorar a ele. Ah, só escolheram não servir a ele. Vão examinar quais eram os outros deuses. O que esses outros deuses cobravam que eles fizessem com os próprios filhos, para o Senhor Deus chegar a tal ponto de falar: ou vocês se arrependem agora, ou eu vou acabar com tudo isso. Vamos examinar com muita atenção e cuidado em que patamar chegou a situação de toda a população do mundo para o Senhor precisar levantar Noé e falar: olha, vou ter que acabar com isso. Vamos examinar com muita atenção e com muito cuidado, porque hoje em dia todo mundo tem na internet, sabe as atrocidades que a humanidade já foi capaz de cometer. Então vamos tirar essa visão cor-de-rosa de não, Deus é horrível por exercer o juízo e a justiça e a vontade dele. Vamos examinar a nós mesmos, porque nós devemos lembrar que ele dá oportunidade. Ele tem misericórdia. Aqui ele foi bem claro: olha,
E no versículo 6, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, ou seja, fez o mal, o Senhor vai lá, repreende, envia as pessoas para repreender, para mostrar onde está o erro, para a pessoa se arrepender e se converter, e a pessoa ainda assim insiste em fazer o mal. Então nós devemos reconhecer com muita atenção e cuidado em que momento nós precisamos agir para que o agir do Senhor seja ao nosso favor. Pois o Senhor nosso Deus foi bem claro, aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Nós estamos trazendo aí material de trabalho e oportunidade para todos vocês se posicionarem, para que o Senhor possa transformar vocês da mesma forma como o oleiro transforma o barro, para que o Senhor nosso Deus transforme vocês em vasos de honra, preparados e perfeitos para toda a boa obra. Então é necessário estar vigiando e orando a todo e qualquer momento, e estarmos interagindo, juntos, unidos em um só espírito. Lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus foi claro, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. A gente não está tentando tirar ninguém da igreja de ninguém, falar que só a gente é o certo, só a gente é o perfeito, todo mundo é pecador e vai para o inferno. A gente, primeiro, nós achamos isso. Segundo, nós não temos sequer direito de pensar isso. Vamos examinar as escrituras da Bíblia Sagrada. O Senhor nosso Deus, da mesma forma que Ele não vê prazer na morte de ninguém, nós que somos seus seguidores e seus discípulos também não vemos. A gente não enxerga toda essa situação que está hoje em dia as igrejas, com iniquidade, impiedade, anticristo e seita, porque nós achamos muito legal que nós somos os únicos perfeitos. Não é isso. O Senhor levanta e capacita os escolhidos, os necessários, para que eles venham a servir de instrumento para outras pessoas também alcançarem a remissão, alcançarem a redenção. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Antes de você comentar de alguma forma em algum comentário de alguma rede social, esse aí mereceu, é castigo de Deus, já vai tarde. Examine com muita atenção e cuidado. Há uma grande festa no céu para o pecador que se arrepende. Não é para o pecador que morre no pecado, não. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Esteja atentos e vigilante. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. É o nosso dever e obrigação servirmos de canal, um instrumento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa ainda mais glorificar o seu nome em todos os povos e nações, e todos, ao olharem para nós, reconheçam que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor, que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e que quando a sua palavra está na dianteira, quando a sua palavra está sendo a lâmpada e a luz para os nossos caminhos, verdadeiramente todos prosperam. Basta vocês verem aí o testemunho da cidade de Amon-Longa, na Guatemala, uma cidade em que a população verdadeiramente se posicionou em jejum e oração, guardando e praticando a palavra do Senhor Deus. O Senhor prosperou ele na área familiar, na área emocional, na área financeira, na área do comércio, na área da política. O Senhor demonstrou com provas, obras e frutos inquestionáveis que a presença dele estava naquela cidade, porque é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Malaquias capítulo 3, versículo 18, que eu citei na oração no início da live. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus. Então, antes de apontar o dedinho e falar, cadê o seu Deus? Posicione e pergunte, cadê os frutos que você deveria estar praticando para que o seu Deus verdadeiramente estivesse operando ao seu favor? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus possa se alegrar de nós e através da alegria dele em nós, a nossa alegria se torne completa. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 7, que no final dessa live eu também estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Filipenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Filipenses, capítulo 4, para a sua meditação. Mas antes da ministração do livro de Filipenses, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que cada passagem das Escrituras Sagradas que ele citar na mensagem, não deixem de conferir nas Escrituras Sagradas, para que vocês possam tirar a prova por si mesmos, ser como as igrejas novas
nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11, que ouve e examina para ver se o que está sendo dito está compatível com aquilo que está escrito. Então, qualquer informação que você não conseguir anotar, quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Poder voltar, pausar, diminuir a velocidade, dependendo da rede social, caso necessário, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Quem não conseguiu anotar ou perdeu o início da mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja 10 centavos, seja 10 bilhões, nessa rede social você encontra as informações na descrição da live. Se tiver pelo celular, só clicar nos 3 pontinhos que vão estar aqui ou aqui em cima, e você vai encontrar um pedaço escrito descrição, clica lá, arrasta até a parte onde você vai encontrar as informações para ofertar nessa obra Nosso Senhor Deus. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então façam prova de nós, da nossa palavra, peçam a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E antes da ministração do livro de Filipenses, estarei agora ministrando mais uma oração. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. A oração de número 1. Todos que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações toda madrugada, além das que são realizadas durante a live, e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra,
Eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live ou acompanhando futuramente as gravações. Eu peço que haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada área e setor das vidas, dos corações que estiverem conectados conosco, recebendo com alegria a tua palavra e as tuas 12 igrejas virtuais, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos aqui dar início à ministração no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo... Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo demonstra o posicionamento de um verdadeiro filho e amigo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui ele deixou bem claro que ele ainda não acreditava que todas as suas obras já tinham alcançado a completa perfeição. Mas ele não estava ali se orgulhando de não sou perfeito. Não, ele soube separar. As minhas obras, eu sei que eu posso melhorar e eu estou me esforçando para ser cada vez melhor, para mais honra e glória do Senhor que me conquistou. Agora o ponto é que ele reconhecia que ele já era perfeito. Porque todos somos perfeitos. Todos somos obras do nosso Senhor Deus e tudo que ele faz é perfeito. Separe aquilo que você faz daquilo que acontece, daquilo que você é, da sua essência. Uma pessoa que perde uma batalha, ela não é um perdedor. É necessário a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado. Uma pessoa que erra em uma coisa, que encontra um defeito em alguma atitude sua, não torna ela imperfeita. Porque ela é feita segundo a imagem do Criador. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado quais são as nossas obras, os nossos frutos e qual o modelo que nós estamos imitando, qual o modelo que nós estamos seguindo. É o modelo do Senhor Jesus Cristo? É o modelo dos seus apóstolos? É o modelo que está descrito nas Escrituras Sagradas? Ou é o modelo dos escribas e fariseus hipócritas, das religiões que falam de um Deus, falam de cruz, falam de Cristo, mas não vivem a essência de tudo isso? Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar nos examinando de dentro para fora e jamais encontrando iniquidade, impiedade, anticristo e nem seita. Seja em nós, seja em nossas, onde nós frequentamos, seja templo físico, igreja ou congregação, é necessário que verdadeiramente venhamos a reconhecer a palavra do Senhor em nossos corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E o Cristiano de Angélica, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da Igreja Nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Estejam interagindo conosco e participando da live, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, eu vou passar a palavra ao nosso sacerdote apóstolo. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou agora o momento de vocês todos fazerem a sua obra para com vocês. Já falamos agora, os políticos, todos eles agora vão voltar, das férias. E nós já falamos, o Ministério da Política é de Deus, é do Senhor Deus. Ninguém pode falar de nenhuma autoridade. Então vamos embora agora, todo mundo juntar agora, ficar firme e forte, para fazer oferta em cada município, para a gente poder mostrar isso para os políticos. Muitíssimo amém. E assim, para estar todo mundo junto, vamos fazer essa obra. Glória ao nosso Senhor Jesus. E abençoado, agora irei apresentar a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações. E receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus. Recado dado. Enquanto vocês conseguem diminuir a velocidade, independendo da rede social, no meu canal @MillerOfertadinho, você encontra a mensagem completa, onde você vai conseguir diminuir a velocidade, escutar novamente e anotar as bases da Bíblia Sagrada. Nessa rede social, você consegue ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus na descrição da live, ou em outras redes sociais, o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para interagir conosco nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. Vamos ao próximo rebanho de benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nesta madrugada. O rebanho bendito ímpar, de número 7, o rebanho bendito par, de número 8. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o livro a ser ministrado de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Revelação para alguém aí. Rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Naum, capítulo 1.
E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. No lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, junto conosco em um só Espírito. Que haja o edificar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada coração conectado conosco através dessa internet. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração, no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo dele, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Naum, nós vemos aqui o Senhor nosso Deus começando a exercer a sua justiça, recompensando a cada um de acordo com as suas obras, remindo, resgatando o seu povo e verdadeiramente se posicionando para que todos venham a ter a oportunidade de uma libertação. Aqui o Senhor Deus fala de paz ao seu povo, mas ao mesmo tempo ele também falou de pelejas, de perseguições, de extermínio. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado as palavras do Senhor Jesus lá no Novo Testamento. Eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do Senhor Jesus não é ausência de tribulação, e sim é a convicção de que não importa a tempestade, a sua rocha permanece firme e inabalável. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Produção, caiu ali. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É porque o tempo está diminuindo, é por isso que eu estou tendo que falar um pouco mais rápido. Nessa rede social, algumas de vocês vão conseguir diminuir a velocidade, caso necessário. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ali atrás. Vamos para o próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes e graça e alegria no Senhor Jesus. E cristiano abençoado, maneira aí no palavreado, por favor, tá bom? Para a rede social não me prejudicar, achando que sou eu que estou te incentivando a falar essas palavras, tá bom? Maneira aí nos comentários, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao sorteio dos livros, do próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado agora nessa madrugada. Que vamos aqui ao livro de 1 Tessalonicenses, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito... Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Rebanho bendito ímpar de número 1, rebanho bendito ímpar de número 1, 1 Tessalonicenses capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, para a sua meditação. Essa live em algumas redes sociais vai ficar salva, para que vocês possam voltar e acompanhar tudo aquilo que tivesse passado. Para vocês tirarem suas dúvidas, acompanhem também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @milaofertadim. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, se inscrevam ou nos sigam em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, com os poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada coração, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Vou do versículo 4 ao versículo 11, ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Pois quando ainda estávamos convosco, predíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, vemos a união e a interação dos irmãos, mesmo que ausentes quanto ao corpo, mesmo em meio à tribulação, pois isso jamais pode ser sinônimo de paz. Devemos lembrar com muita atenção e cuidado que você não pode só estar junto com o irmão quando está tudo 100% certo. Está todo mundo com rios de dinheiro, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, com saúde, está todo mundo junto ali em carne. É necessário estar junto em espírito, mesmo quando tiver com tribulação, com adversidade. Da mesma forma que o nosso relacionamento em relação ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso não pode estar firmado em nossas emoções, nossos sentimentos. Se eu acordei hoje feliz, Jesus está comigo. Se eu acordei hoje triste, Ele me abandonou. Examina as Escrituras Sagradas. Firma não somente o seu coração, mas também a sua fé na rocha, na palavra inabalável do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que mesmo passando pelas aflições e pelas tribulações, o Senhor permaneça sendo o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você possa estar se ajuntando com os irmãos e também servindo de apoio, pois a igreja de Tessalonicenses também estava passando por dificuldades, mas isso não impediu elas de ajudar e de ensinar, de perseverar na palavra, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um erro não justifica o outro. Você está passando por dificuldades, não te dá o direito agora de fazer o mal a outras pessoas. É necessário que a gente faça sempre o bem, porque assim o Senhor é quem irá nos recompensar. Próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Então entre em contato conosco para te levar um de nossos templos físicos para a sua região, em que as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar,
trabalhar, os obreiros recebem o salário, todos têm a oportunidade de participar, de interagir, de pregar. Então entre em contato conosco, tire suas dúvidas, seja uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Lucas, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Lucas, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Lucas, capítulo 4, para a sua meditação. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e seu estado. São 3 informações que não levam risco nenhum à sua segurança, mas demonstram que você está aqui para interagir conosco em um só Espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão ou buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde elas estiverem neste momento, e através dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, indo contra toda obra e toda ferramenta do inimigo ou da carne que estiver tentando impedir da tua palavra ser alcançada em cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração, dela alcançar o resultado da qual ela está sendo enviado. E que cada lar, cada comércio, cada veículo, onde essa internet alcançar, possa ser verdadeiramente livres e libertos. E esses corações sejam gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Esta é o Senhor. O João de Vitória da Conquista da Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Lucas, vemos João Batista deixando bem claro que não adianta só ter um ritual, só fazer o que você acha, pensa ou imagina, se não houver um convertimento de dentro para fora. E você demonstrar esse convertimento através das suas atitudes. Porque o convencimento você consegue guardar lá só no seu interior, só você e Deus sabe. Agora, quando você verdadeiramente se converte, todos que olharem para você reconhecem que houve diferença, que houve mudança, que agora é uma nova criatura. Pois aqui o João Batista foi bem claro. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta dizer que está arrependido se continua na mesma prática. Não adianta dizer que está arrependido se não tomou um posicionamento diferente. Ninguém aprende com erro. Você aprende com a atitude que você tomar depois do erro que cometeu. Porque se você continuar insistindo no erro, você nunca vai aprender nada. Se você continuar insistindo naquilo que não tem parte com o Senhor, nosso Deus, nunca vai alcançar o melhor do Senhor na sua vida. Não existe meio termo. Aqui o João chamou até mesmo ele de raça de víboras. Da mesma forma que o Senhor Jesus também chamava. Ele também questionava essa liderança religiosa que falava de um Deus, mas não vivia a essência da palavra, do mandamento e do evangelho que o Senhor deixou para todos praticarem. Não foi opcional, se você quiser, se você sentir na vontade do seu coração. Foi mandamento, posicionamento. É isso que o Senhor exige de nós. Coloque na sua cabeça que essa história de Deus sabe foi a serpente que usou quando estava enganando a Eva no Éden.
Então examine com muita atenção e antes de ficar se usando com Deus sabe, examine as escrituras sagradas e vê o que é necessário que você saiba para que você coloque em prática e o Senhor possa verdadeiramente operar o melhor do Senhor na sua vida. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma meditação para todos nós e é o último livro a ser ministrado nessa live. E o livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada através de nós, seja onde essa pessoa estiver conectada conosco em um só espírito. E também, quando as pessoas for fiel a esses canais, sendo seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Então, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, independente do valor, seja 10 centavos ou 10 bilhões, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Independente da rede social, você vai conseguir pausar, voltar à live, essa live fica salva para você anotar cada um e examinar nas escrituras sagradas. Dependendo da rede social também, você encontra as informações para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Para tirar suas dúvidas, aguardem até daqui a pouco e deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco nos comentários. Vamos aqui à ministração. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos. E estes estatutos para os cumprir, isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 17 do livro de Deuteronômios, vemos o Senhor nos ensinando um princípio básico. Perseverar sempre buscando, meditando e examinando com muita atenção e cuidado. Estou guardando a palavra do Senhor em nossos corações para que não venhamos ser tentados e provados pelas nossas próprias emoções e sentimentos, pelos prazeres desse mundo, para que possamos verdadeiramente manter aquilo que o Senhor concede àqueles que o amam, pois aqueles que o amam são os que guardam e praticam o seu mandamento, e continuam nisso. Não adianta praticar em um dia e nunca mais fazer, tem que dar continuidade, porque se deixar de praticar, mesmo que não passe a praticar o mal, começa a praticar a omissão. Em vez de fazer o que é certo, passa a não fazer nada, dizendo, eu já fiz o suficiente. Deus sabe. Lembra da história de Deus sabe, né? Então examine com muita atenção e cuidado. Vamos aqui ao sorteio dos 7 números para receberem uma palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O Rubens de Salvador, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Hudson, de Santa Cruz, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora aos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação.
Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, se você escolheu o número 1. Não sou pastora não, gente, sou ministradora da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui, se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se vocês gostarem, então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de receber orações e, principalmente, aumentarem a fé com a palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Eu leio o chat o tempo todo, tá bom? Então, manerem aí nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado para mais uma glória ao Senhor Jesus. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, se você escolheu o número 4. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Emerson comentou, Cristiano, achei você muito jovem e muito sábia das palavras sagradas. Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 11, João, capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo, de verdade, nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados e nem confundidos e nos usa para ser boca do Senhor, colocando sempre a palavra certa em nós. E eu estou aqui não para ser a única, mas sim para servir de exemplo, para que vocês vejam também e comecem a crer no Senhor Deus, como está escrito, busquem a palavra do Senhor Deus, colocar em prática, para que vocês também possam ser vasos de honra do nosso Senhor Jesus, serem igrejas sal e luz, onde quer que vocês estiverem nesse Brasil, nesse mundo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois o Senhor usa quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então tem aí, tá vindo aí o meu lançamento do meu livro, tá quase chegando o lançamento do meu livro, para instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, seja para que vocês atuarem na área espiritual, como pregadores, ministradores, evangelistas, seja na área empresarial, financeira também, como empresário, comerciante, empreendedor, para que verdadeiramente a palavra do Senhor esteja guiando e direcionando todos vocês. Vocês venham ser sempre bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos e prosperar aonde colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Então deixem nos comentários seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo com a palavra do Senhor nosso Deus. Meu estado comentou, eu nem vou à igreja, estou aqui vendo, ele me chama, não vou fazer propaganda pro rapper, o da oração. Mas é importante que você saiba que o Senhor Jesus chamou você para ser uma igreja dele. Não chamou você para apenas frequentar um templo físico de 4 paredes. Então isso que é importante te lembrar. Que o Senhor nosso Deus, nós jamais podemos limitar o nosso relacionamento, a nossa interação com Ele, com base em um único local. Pois o Senhor Jesus foi claro, lá em João capítulo 4. Chegará o dia que nem no templo, nem no monte adorarão o Senhor, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Sua casa é o princípio. E a sua casa é o princípio. É onde você deve chamar a presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para onde está junto com a sua família, com os seus animais, com as suas plantas, com os objetos que você gosta, seja lá o que for. Traga a presença do Senhor para dentro do seu lar, do seu comércio, do seu veículo, da sua residência, para onde você passa o maior tempo da sua vida. Coloque o Senhor para liderar, para direcionar o seu caminho. Reconhece o Senhor verdadeiramente, para que possa, em um só espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, dentro da sua ser muitíssimo casa. abençoado dentro da sua casa. Ele vai quando a palavra dele está sendo literalmente como está escrito. Exatamente. E aqueles que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador nessa madrugada, deixem aí, vão lá editar. Seja a Bíblia física, quem não tiver a Bíblia física, pegue aí a Bíblia digital, abra no livro de Mateus, capítulo 11.
Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao versículo 30. Coloca o seu joelhinho no chão e fala: Senhor Jesus, eu entrego agora o meu jugo e o meu fardo pesados e tomo sobre mim o seu jugo e o seu fardo, que é leve e suave. Eu estarei andando com esses irmãos em um só espírito. E você entra em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, falando conosco: eu sou irmão, estou junto em um só espírito. Ou irmã, né, também? Sou irmão ou irmã e estou junto com vocês em um só espírito. E pode continuar na outra igreja. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Estamos aqui para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que jamais deveria ter se separado. Peça também um de nossos templos físicos na sua região. Conosco o obreiro recebe o salário. Ou seja, você que quer trabalhar na obra do Senhor Deus, às vezes já trabalha de alguma forma, mas está trabalhando na obra do Senhor e está tendo ainda que trabalhar em outros empregos, saiba que isso não é o correto. Não estou falando para você abandonar o emprego que você está agora, mas estou deixando claro que conosco você tem uma oportunidade, que você vai trabalhar somente para a obra do Senhor Deus com alegria, recebendo o seu salário. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Palavra do Senhor Jesus: todo obreiro é digno do seu salário. Então, se você tem um chamado, seja para obreiro, bispo, diácono, presbítero, bispo, sacerdote, entre em contato conosco no privado, para que verdadeiramente o Senhor nosso Deus possa estar te abençoando ainda mais. Você e a sua família, trabalhar no ministério do Senhor nosso Deus junto conosco é melhor do que qualquer um concurso público, pois o concurso público tem diversas dificuldades, mas a palavra do Senhor Deus é reta e é direta e é uma só. Então é necessário verdadeiramente a gente crer nele como está escrito, nos posicionar como igreja sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Deixe nos comentários seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Vou passar a palavra agora no sacerdote apóstolo. Bom, a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoados e abençoadas. Olha só, este é o momento de vocês fazerem uma reflexão e também melhorar o caixa de vocês. O caixa de vocês é espiritualmente, ser cheio do Espírito Santo, e o caixa também financeiro também, porque a promessa do Senhor Jesus é essa também. Onde é que está isso, Marco? Opa! Está lá em Mateus 16, de 24 a 27, Marcos 10, de 27 ao 30, foco no 30, 100 vezes mais em tudo, carro, sem fazenda. Você com 100 fazendas, você vai estar duro? O Senhor Jesus prometeu lá, até 100 fazenda. Ele me deu muito mais do que isso. Então você vê só que a promessa dele é vida, vivifica espírito, é vida, e se confirma. Muitíssimamente. Gente, tudo é dele. Tudo é dele. E nós somos o mordomo, só estamos só administrando. E como é que você faz isso? Você simplesmente começa agora a olhar para os outros municípios. Se você conhece alguém, começa a divulgar para outros. Ó, tem uma obra assim, assim, peça uma igreja aí também e fala que fui eu que mandei. E pronto. Glórias não seja. Conhece pessoa fora do outro estado? Fala também, gente. E o Senhor Jesus, ele vai te abençoar, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é viva, vivifica, é espírito e é vida. E é fogo, é espada. Gente, funciona. Muitíssimamente. Você tem que acreditar isso, que a palavra... Ó, há um exército de anjos celestiais, conservos nossos, para poder nos ajudar em tudo. Hebreus capítulo 1. Glórias ao Senhor Jesus. E Apocalipse também, tá bom? Muitíssimamente. O Cláudio do Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O abençoado aqui que está fazendo a pergunta, deixe o seu primeiro nome, o seu município e seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas nos comentários. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Não se esqueçam de compartilhar, convidar a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Quem está falando aí por trás das câmeras é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que tem um histórico de quase 30 anos de jejum e oração todos os dias, sem faltar nenhum único dia. Orações toda madrugada de mais de 2 horas de joelho. Subidas ao monte toda semana, faça chuva, faça sol, faça tempestade. Ele está lá em cima, no topo do monte, para mais honra e glória ao nosso Deus. Gente, orando nunca de joelho. faltei. Nunca faltou. Jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar nenhum único dia. E tudo isso só é possível por causa do Espírito Santo de verdade. Porque ele se comprometeu. Ele se capacita. E eu vou dizer para você assim, olha, se eu sou homem de Deus, todos esses que estão falando aí, alguma besteira aí para minha filha, eu vou dizer um negócio para você sinceramente.
Se você for homem, você não vai ser mais. Porque isso é coisa de moleque. Se eu sou homem de Deus verdadeiramente, meu jejum, tudo que eu tenho orado, jejuado, que todas as pragas, maldições, como está escrito lá em Salmo 109, vai sobre a vida de todos esses que estão falando besteira aí, tá bom? Vai lá, olha lá, lê lá e depois você vê o que você faz, tá bom? Lembra que você agora precisa de um sacerdote, que a praga já começou. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. É aquilo, maldição sem causa não vem. A gente tem que tomar sempre muito cuidado a quem a gente se refere, as palavras que a gente se refere. E detalhe ainda, eu ainda tenho 3 anos ainda para poder te dizer, ó. 3 anos. Vai orando para eu não fazer isso. Vai orando, ora a Deus, pô. Talvez você consegue. Quando eu pegar todos os advogados de bobeira, você, ó, procura esse aqui, eu quero ele aqui, ó. Vai orando, você está pensando que a internet é assim? Todos os aparelhos celular têm uma sequência de números, eu acho você em qualquer lugar do mundo que você tiver, rapaz. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Não vai precisar ficar impune não, tá bom? É porque tinha gente falando besteira aqui, extremamente explícita e besteira horrível nos comentários, e aí a gente já silenciou, já tirou. E aqui o abençoado havia perguntado por que o sacerdote não aparece. Ou ele não aparece porque ele continua trabalhando com trabalhos sociais de casa em casa, na rua, em hospitais, presídios, moradores de rua, e com isso ele não gosta de ser tratado de maneira diferente quando sabem quem ele é. Uma pessoa oferecendo milhões de reais na internet, servindo moradores de rua, para ninguém tratar eles de maneira diferente aí, então estamos sempre aí... Tô andando na rua, 3 horas da manhã eu tô andando na rua. Exatamente, sim, esse abençoado é o meu Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para tirar suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, município e estado nos comentários. Não, é que tem abençoado lá que faz a conta lá, ele acha que é esperto, ele pega, faz a conta lá, tem uma hora que ele faz a conta, ele acha que tem uma hora que ele fez, que ele pode pegar aquela conta ali e estourar, que não vai ficar impune, meu irmão. Pode ter 10 segundos que você fez que a gente acha, poxa. Exatamente. Não se engane não, tá? Não se engane não, hein? Quem não tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, tudo é difícil. Exatamente. E aí a gente está aqui sempre dando oportunidade para todo mundo interagir, para todo mundo participar, para todo mundo ser muitíssimo abençoado. Mas como a gente foi ministrado durante toda a live, cada um vai lidar com as suas próprias atitudes, com as suas próprias ações. Então parem de tratar com leviandade tudo aquilo que a gente traz para todos vocês, porque isso aqui é a palavra do Senhor Deus. É as escrituras da Bíblia Sagrada. É aquilo que vai te garantir uma vida não só nessa terra, como na porvir. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado, para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente continuar nos concedendo as suas bênçãos. É necessário que nós estejamos seguindo de acordo com a sua justiça, as suas palavras e os seus mandamentos. São no mínimo 15 horas de jejum todos os dias há mais de 20 anos. Quase 30 anos nesse propósito, buscando verdadeiramente a presença do Senhor nosso Deus, se preparando, e já estamos aí há mais de 2 anos na internet, nos apresentando a todos vocês, ou apresentando nossas mais de 100 denúncias, em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos honrados ou mentindo. Por que oferecer dinheiro? Porque é muito fácil abrir um canal na internet e começar a falar, ó, a gente está falando a verdade, e sendo que está sendo contrário a tudo que todo mundo está falando. Ah, não, isso aí só querem ibope. Ah, não, isso aí só querem fama, isso, aquilo, outro. Então tá bom, oferece dinheiro para quem mostrar que a gente está errado, que a gente está mentindo. Porque a gente não está aqui para poder, mas eu acho, eu penso, eu imagino, falando no meu sonho, na minha imaginação, e sim trazendo a palavra do Senhor, que é necessário para todo mundo. Examinem as mensagens das Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, examinem as nossas mais de 100 denúncias, entre em contato conosco através do privado, faça sua obra para com o Senhor nosso Deus, oferte e dizime nessa obra, independente do valor, guarde os comprovantes que você não vai se arrepender. São sementes que você vai estar semeando, que vai abençoar não só você, como toda a sua futura geração daqui para frente. Então é necessário que cada um de nós venha verdadeiramente crer no Senhor como está escrito. O Pedro de Guarulhos, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça de nosso Jesus, comentou: sou ateu e quero tentar me converter. Pode me ajudar? Com certeza, abençoado. Nossa Senhora já te respondeu. Com certeza. Uma coisa você pode ter certeza, você nunca foi ateu e nunca vai ser. Tu pode ter certeza que se você é comerciante, você é um cara que tem muita fé. Então nisso aí, que as pessoas realmente, a religião manipulou de uma tal forma que você hoje usa esse dialeto como se fosse uma coisa, mas você não é não, tu pode ter certeza disso, tá bom? Exatamente. Porque eu posso ter certeza que eu era 10 vezes no mínimo mais do que você. Glória Tá ao nosso Senhor Jesus. E cá está Ele na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Acompanhe nossas lives, se inscreva, nos siga. Em outras redes sociais você nos encontra e você pode entrar em contato conosco no privado para tirar suas dúvidas, para a nossa produção te instruir no caminho da verdade, da palavra do Senhor nosso Deus. Acompanhe também de segunda a sexta. Lê lá João 14, 15 e 16, que já vai começar a ficar melhor para você. Glória Você vai ler lá. O Espírito Santo, ele é um ser.
Também é aquele negócio. Aí ele você não engana não, tá? Exatamente. Se você olhar ali para chamar a atenção dele e vir aí, cuidado que tu pode sentar numa cama e não levantar mais. Exatamente, então é necessário a gente Lá não é sempre bem vigiar e jogado, não, orar tá? para que mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador seja Cristo. Aguardo você nas próximas lives, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no @Miller Oferta Din, e aqui a partir de meia-noite 7, no @Igrejas Benditas. Fale com as autoridades políticas, com os empresários, com os comerciantes e até mesmo com os moradores de rua. Leve um verdadeiro desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo. Amém.